Vamos passar para a pauta internacional, Duda? Olha só o que aconteceu, que é muito importante e eu destaquei em O Antagonista. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, que tem saído publicamente em defesa da Ucrânia e do seu presidente Volodymyr Zelensky, bem como erguido a voz contra Vladimir Putin e essa guinada dos Estados Unidos sobre Donald Trump em alinhamento ao ditador russo. Repito, o primeiro-ministro da Polônia reforçou sua postura no X e no parlamento polonês, anunciando investimentos em segurança e defesa de fronteiras. Falou, inclusive, em armas nucleares. Eis o que ele publicou no X na quinta-feira, ontem. Abro aspas. A guerra, a incerteza geopolítica e a nova corrida armamentista, iniciada por Putin, deixaram a Europa sem escolha. A Europa deve estar pronta para esta corrida e a Rússia a perderá, como a União Soviética perdeu há 40 anos. A partir de hoje, a Europa se armará com mais sabedoria e rapidez do que a Rússia. Fecho aspas. Isso foi ontem. E aí hoje, sexta-feira, 7, ele aprofundou essa avaliação no parlamento, explicando as medidas. Abro aspas aqui. Estamos testemunhando uma mudança significativa na política dos Estados Unidos em relação à guerra Rússia-Ucrânia. Cada nação, incluindo a Polônia, tem o direito e a responsabilidade de avaliar cuidadosamente o que se alinha com seus interesses e segurança e o que pode representar um desafio. O compromisso da Polônia com as relações transatlânticas e a OTAN deve permanecer inquestionável. Nossa segurança está diretamente ligada não apenas à situação atual no fronte de guerra, mas também ao status futuro da Ucrânia. Prestem atenção nesse slide. Olha só como essa é uma questão que já foi abordada muitas vezes aqui no Papo Antagonista. Se a Ucrânia permanecer um Estado totalmente soberano, pode deixar na tela, professor. Se a Ucrânia permanecer um Estado totalmente soberano e pró-ocidental, a Polônia e a Europa estarão mais seguras. Se, está se referindo à Ucrânia, perder a guerra ou aceitar um acordo que enfraqueça sua soberania, a posição geopolítica da Polônia se deteriorará. Ou seja, volta um pouco para mim, antes de falar sobre a questão do dinheiro, ele está dizendo, olha, a Ucrânia é uma barreira. Se essa barreira for superada, quem fica vulnerável somos nós. Quer dizer, os outros países ali do entorno. E é para isso que a gente tem chamado a atenção, porque muito se diz, e as narrativas do Trump se disseminam com facilidade aqui entre a direita brasileira, que os Estados Unidos são a barreira contra o avanço do Putin, com a sua ajuda militar. Quem está sendo a barreira é a Ucrânia. A Ucrânia que está segurando lá o avanço do Putin como pode, com unhas e dentes, de improviso, sem ajuda muitas vezes, apesar de todos os apelos do Zelensky que geram hostilidade contra ele. O primeiro-ministro da Polônia não, está lá do lado dele falando, olha, se a Ucrânia cair, podemos cair todos nós. E aí ele continua, vamos para o próximo slide. Transferiremos fundos de projetos não essenciais para melhorar nossas capacidades de defesa. Os fundos europeus serão direcionados para o fortalecimento das capacidades de defesa. Vamos nos concentrar em defesa aérea, artilharia, munição, mísseis, drones, mobilidade militar, guerra eletrônica, bem como IA, inteligência artificial, em aplicações militares e armas cibernéticas. Ontem, e essa informação é importante, a gente já dá aí pela declaração dele, o Conselho Europeu reconheceu o Escudo Leste como uma prioridade para a União Europeia. Isso levará a um aumento no financiamento para instalações e atividades em nossa fronteira oriental. Então eu fecho aspas para ele aí, só para explicar que o Escudo Leste, o East Shield, como eles chamam em inglês, é uma iniciativa de defesa nacional lançada pelo governo polonês para fortalecer as suas fronteiras orientais com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. E esse programa representa um dos investimentos mais significativos da Polônia em segurança no período do pós-guerra. E o primeiro-ministro continuou, vamos ver mais a declaração dele. Abro aspas, estamos preparando treinamento militar, pode colocar aí na tela, em larga escala para cada homem adulto na Polônia. Olha só, estão preparando aí para todo mundo eventualmente lutar. Nossa meta é finalizar o plano até o fim do ano para garantir uma força de reserva bem treinada e pronta para ameaças potenciais. Continuando, a Polônia deve buscar as capacidades mais avançadas, incluindo armas nucleares e modernas não convencionais. Esta é uma corrida séria, uma corrida pela segurança, não pela guerra. Fecho aspas. Duda Teixeira. Assustador, né? Mas
Faz sentido com o que está acontecendo. Ele coloca ali de ter armas nucleares. Existe um tratado de não proliferação de armas nucleares que não permite que outros países adquiram armas nucleares, mas desde que a Rússia invadiu o leste da Ucrânia, o Putin já mandou algumas armas lá para o Alexander Lukashenko da Belarus. É um ditadorzinho que faz fronteira com a Polônia. Belarus faz fronteira com a Polônia. Além disso, a Polônia também, como você citou, faz fronteira com Kaliningrado, que é um enclave, que é um pedacinho de terra no meio ali da Europa, entre a Lituânia e a Polônia, que é parte da Rússia e que está cheio de arma e foguete por lá. E agora a gente vai ver o que o Putin anda dizendo após o presidente francês Emmanuel Macron chamar a Rússia de ameaça à Europa e ter levantado a ideia de colocar outros países europeus sob o guarda-chuva nuclear da França. O ditador russo Vladimir Putin afirmou em comentários televisionados, abro aspas, ainda há pessoas que querem voltar aos tempos de Napoleão, esquecendo como tudo terminou. Fecho aspas. Durante o encontro em Bruxelas com os líderes da União Europeia, Macron descreveu Putin como um imperialista revisionista, destacando suas preocupações com as intenções do líder russo, do ditador russo. Enquanto Putin e Macron trocam farpas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor novas sanções à Rússia. A gente vai analisar essa nova declaração do Trump também, abro aspas, com base no fato de que a Rússia está absolutamente batendo na Ucrânia, no campo de batalha agora, estou considerando fortemente, sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. Rússia e Ucrânia, sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais. Obrigado. Fecho aspas. Duda Teixeira, não foi o Trump que indicou que não cabia a Ucrânia sentar nessa mesa, que era assunto para cachorro grande, que era ele com Putin, que era os Estados Unidos com a Rússia? A gente mostrou ontem no programa queda de pontos do Trump em popularidade na pesquisa nos Estados Unidos. Ele está sentindo a repercussão negativa e a gente também mostrou no portal o ataque da Rússia ontem em áreas sensíveis da Ucrânia. Fica parecendo que o Trump está sentindo que ele pode ser responsabilizado, porque está bloqueando ajuda militar e está bloqueando ajuda de inteligência, está deixando a Ucrânia cega, nas escuras, para se defender de bombardeios russos. Será por isso que ele está tentando fazer parecer que, olha, ele também é duro com o Putin, embora isso aí seja nem de longe o que ele fez com o Zelensky? Então, Felipe, difícil saber. Essa frase agora de que o Zelensky, o Putin tem que ir lá sentar para resolver isso... Tirou o corpo fora? Destoa completamente tudo que ele estava fazendo até agora, né? Porque ele tinha realmente excluído totalmente o Zelensky. Ele falou, eu vou falar direto com o Putin e agora, não, vocês aí têm que resolver... sei lá, o que vai vir no próximo tweet, né? Vamos aguardar. Agora, ele está ameaçando aí a Rússia com mais sanções financeiras e com tarifas. Só que isso já está acontecendo, né? Não teria nada de novo e tem uma dificuldade enorme de se pensar o que mais pode ser feito em relação a sanções e tarifas contra a Rússia, porque os Estados Unidos e os europeus já fizeram um monte de sanção, né? Elas já estão sendo aplicadas. Tarifa não faz sentido. O comércio entre Estados Unidos e Rússia já foi cessado. Não tem por que ele ameaçar a Rússia agora com tarifas de importação. A Rússia não exporta mais nada ali para os Estados Unidos. E aí queria chamar a atenção dessa história do Putin chamar o Macron de Napoleão, né? Por que o Putin está fazendo isso? A gente lembra lá em 1800 alguma coisinha, acho que 1812, o Napoleão invade a Rússia e é derrotado ali com a ajuda do inferno russo. Então o Putin está fazendo uma ameaça, né? Como se o Macron quisesse invadir a Rússia, o que não faz o menor sentido, né? Não tem esse desejo por parte do Macron de invadir país algum, né? O Macron é presidente de uma democracia e não teria apoio nenhum para fazer uma coisa desse tipo. Quem que é o Napoleão dos tempos atuais? É o Putin, né? O Napoleão, na época dele, ele botou
A Europa toda em sinal de alerta, porque ele saía invadindo tudo, e aí teve até uma união para conseguir derrotar o Napoleão. E é o que está acontecendo agora, né? O Putin, mais ou menos como aconteceu com Hitler. E o Putin agora está invadindo a Ucrânia, já invadiu a Geórgia, tem ali esse medo de que ele entre também em algum país báltico ou na Moldóvia, influencia eleições também em países europeus. Então, hoje, se tem alguém parecido com o Napoleão do passado, é o Putin e não Emmanuel Macron. E é curioso, Duda, que o Putin ele sempre interpreta qualquer crítica ao avanço imperialista, revisionista, expansionista, reacionário, de quem quer resgatar o antigo território da União Soviética e mais ainda, ele sempre interpreta qualquer tipo de crítica a essa postura invasora dele como uma ameaça de invasão do país dele, que ninguém fez. É a mesma coisa em relação ao Zelensky. E tem gente que cai nessa narrativa. Ah, não, mas a OTAN estava preparando um ataque contra a Rússia se antecipou. Não houve ataque algum. A OTAN não ia atacar a Rússia. A OTAN é uma aliança militar de defesa que nem sequer tinha aceitado a Ucrânia. A Ucrânia estava se preparando para a eventualidade de ser atacada e poder reagir. E aí foi lá, olha, OTAN, tem aqui do lado um ditador expansionista que tudo que ele fala, né, mostra que ele quer invadir outros países e eu preciso me precaver, me dá uma ajuda aí. E aí vai o Putin e invade a Ucrânia antes de a Ucrânia conseguir essa ajuda militar da OTAN, confirmando o receio do próprio Zelensky. Então ele está confirmando que o Zelensky tinha mesmo que procurar ajuda militar para a eventualidade de a Ucrânia ser invadida. E tudo se deturpa. Então, o Putin, ele é um manipulador. E é isso que ele faz com as declarações de outras lideranças. Ele manipula para posar de vítima e justificar internamente o que ele chama, de um modo com um eufemismo, de operação militar em outros países. Felipe, agora respondendo a sua pergunta, se o Trump se deu conta, pode ser, né? Pode ser porque ele sentiu, né? Esse apoio que ele tem dado ao Putin realmente não pegou bem. As pesquisas mostraram isso, está tendo uma queda de aprovação do Trump, e aí, se ele quer chegar até o final do primeiro mandato, talvez ele se dê conta de que não dá para ficar fazendo só o que quer o público dele, né? As pessoas que votaram nele, a turma mais trumpista, mais ferrenha. Talvez ele tenha que pensar realmente no que pensa a população americana como um todo. E mais, se a Ucrânia começar a ser atacada, a Ucrânia é atacada com mísseis balísticos e mísseis hipersônicos russos o tempo todo, né? Mas se isso começar a acontecer sem a proteção dos mísseis de defesa, os Patriot, que são fornecidos pelos Estados Unidos, o estrago vai ser muito maior. Vai ter muito mais gente morrendo. E aí naturalmente, as pessoas vão apontar o dedo para o Donald Trump, né? Ele vai ser visto como responsável se a Rússia começar a atacar a Ucrânia sem qualquer possibilidade de defesa. E aí talvez ele comece a avaliar que não seja tão inteligente assim ficar fazendo essa aproximação com o Putin. Exatamente, e eventualmente com imagens dos cadáveres, dos corpos de ucranianos diante de bombardeios russos, sem que a Ucrânia tivesse a ajuda da inteligência e de equipamentos militares americanos. Olha, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele escreveu no X sobre esse tema. Eu citei aqui um ataque de ontem à noite, e ele já começa assim, abro aspas, ontem à noite, o exército russo realizou outro ataque massivo à nossa infraestrutura energética. Várias instalações foram alvos em várias regiões, Odessa, Poldava, Chernihiv e Ternopil. No total, os russos usaram quase 70 mísseis, tanto de cruzeiro quanto balísticos, bem como quase 200 drones de ataque. Tudo isso foi direcionado contra a infraestrutura que garante a vida normal. Atualmente, o trabalho de reparo e restauração está em andamento onde é necessário. Infelizmente, edifícios residenciais comuns também foram danificados. Em Kharkiv, um míssil russo caiu perto de um prédio de apartamentos. Pessoas ficaram feridas.
elas estão recebendo a assistência necessária. Hoje, caças F-16 e aeronaves Mirage, fornecidas pela França, foram usadas para proteger os céus ucranianos. Em particular, os Mirage interceptaram com sucesso mísseis de cruzeiro russos. Obrigado! Também quero reconhecer o desempenho de nossas forças de mísseis antiaéreos, aviação do Exército, todas as nossas unidades de guerra eletrônica e grupos de fogo móvel. Os primeiros passos em direção à paz real devem incluir forçar a única causadora desta guerra, a Rússia, a parar tais ataques contra a vida. E isso é algo que pode ser efetivamente monitorado. Silêncio nos céus, proibindo o uso de mísseis, drones de longo alcance e bombas aéreas, e silêncio no mar, uma garantia real de navegação normal. A Ucrânia está pronta para seguir o caminho para a paz e é a Ucrânia que se esforça pela paz desde o primeiro segundo desta guerra. A tarefa é forçar a Rússia a parar a guerra. Fecha aspas. Duda, tudo que o Zelensky escreveu pode ser visto como uma resposta ao Trump. É óbvio que ele não faz diretamente, ele não hostiliza, ele tem toda uma diplomacia, mas ele registra ali o apoio claro, como a gente mostrou ontem, do Emmanuel Macron, de como a ajuda militar francesa tem sido importante e de como a Ucrânia está preparada para a paz real e duradoura, não para uma paz de fachada.